Um outro texto, dentro desse fato aqui, do interesse demonstrado, Marcos 16, 9, diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Jonatas falou da Maria Madalena nessa quinta-feira. A gente diz assim sempre, a gente olha para o texto, a gente fala, olha, Jesus apareceu ressurreto, primeiramente às mulheres, olha que coisa. Mas também não é para menos. Quem que foi lá ver o corpo do mestre? Foram elas. Quem que demonstrou interesse em quem ficou algum pingo de esperança no coração? Quem que foi que quis pelo menos ver o corpo do mestre, cuidar do corpo do mestre morto? As mulheres. Aí a gente fala, Jesus apareceu primeiro ressurreto para as mulheres. Quem sabe para elas irem contar para todo mundo? Não, foi porque elas realmente demonstraram interesse. O mestre estava morto, mas não no coração daquelas mulheres. Quando a esperança acaba, vai ficar lá dentro do nosso coração só o que realmente vale, o que tem valor, só o que realmente nos interessa profundamente. Estão entendendo? Quando bate a calamidade, quando chega a desgraça na nossa vida, quando chega o desemprego, a crise, vai ficar lá dentro só aquilo que vale. Porque crise financeira passa, crise de relacionamento passa, violência passa, todo mundo enfrenta isso. Mas são nessas horas que o interesse, que aquilo que vale lá dentro de nós vai aparecer. E a gente diz, Jesus apareceu primeiramente para as mulheres. E o texto diz mais, Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Ela foi a primeira. Quem que era Maria Madalena? Uma mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Uma mulher que vivia possessa, demoníaca, 7 demônios, carregada, opressa, liberta por Jesus. Foi essa mulher que tomou a iniciativa de ir até o túmulo, cuidar do corpo do mestre morto. Isso diz alguma coisa para você? Tem um texto, lá paralelo, quando aquela mulher unge, a outra Maria, unge os pés de Jesus, Lucas 7, 45 ao 47, tem ele aí também, acho que só o último versículo. Os discípulos reclamaram daquela mulher e de Jesus por ele aceitar a unção daquele perfume. É um desperdício essa mulher a fazer isso, Jesus, esse perfume tão caro, valendo 300 denários, o salário de um ano. E Jesus respondeu assim para eles, olha, eu vim aqui até vocês, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Aí o versículo que está aí, portanto, escuta isso, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, aquele a quem pouco foi perdoado, você está entendendo? Aqueles discípulos se sentiam perdoados pelo Mestre, tocados pelo Mestre, se sentiam com uma nova vida, se sentiam agradecidos por tudo que o Mestre foi na vida deles. Esse texto diz para nós, aquele que muito foi perdoado, esse vai amar de verdade. Quem não foi muito perdoado, quem acha que não tem nada, tá bom demais, ele não tem interesse em fazer nada, em servir, em amar. Que interesse ele vai demonstrar? Amém, gente? Estão aí comigo?
Aí continua os nossos relatos. Vamos lá para o texto de João 20, versículo 10 ao 14. Ainda nesse interesse demonstrado. Tá, então Maria Madalena chamou as outras mulheres, foram lá primeiramente ver no túmulo, elas viram que o corpo não estava lá, voltaram para chamar os discípulos foram lá, e aí nós vamos para esse texto agora. Agora não está somente as mulheres, os outros discípulos que elas chamaram para ir lá, estavam lá agora. E aí o texto diz o seguinte, que eles chegaram lá, o corpo não estava, certo? Eles não encontraram o corpo de Jesus. Então diz o texto, que os discípulos fizeram o quê? Voltaram para casa, o mestre não está aqui, o corpo não está aqui mesmo, a gente vai fazer o quê? Mas olha o que o texto nos informa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Aí ela responde, levaram embora o meu Senhor. Cadê o corpo do mestre? Ela não arredou o pé de lá. Ela ficou tão chocada em não encontrar o corpo do mestre, mesmo morto, que ela não saiu de lá. Os discípulos já tinham voltado para casa. E ela continuou ali. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se levantou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ela queria ver o mestre. Ela sabia que ele estava morto. Não tinha milagres, não teria futuro, não teria cura, mas ela queria encontrar o corpo do mestre morto. O que é que valia para essa mulher aqui, gente? Os milagres? Foi bom estar com Jesus? Tudo isso foi bom, mas ela não perdeu o valor que tinha, que reconhecia e que dava a Jesus, mesmo ele estando morto. Ela foi lá para cuidar do seu mestre. Os outros já não tinham nada mais a ganhar com Jesus. Ele morreu. Jesus morreu. Acabou a esperança. Ela não arredou o pé. Eu quero encontrar o corpo do meu mestre. Quando a esperança acaba, quando bate a calamidade, a crise, o conflito, só fica dentro de nós aquilo que realmente tem valor para nós. É uma crise financeira, você está enfrentando? Bateu a crise, vai chegar na vida de todo mundo. Tem fé aí dentro ainda? Onde fica a nossa fé? Percebe? Enquanto estamos na bonança, oh Deus, obrigado por nos abençoar, pelo sustento que o Senhor nos dá. Na hora que vem a crise, ainda tem fé lá dentro? E a família? Estava vivendo uma crise financeira, mas e a família? Você casou, não foi com dinheiro, você casou, foi com essa mulher, com esse homem. Você não gerou dinheiro, você gerou uma vida, um filho. É ou não é, gente? Quando a esperança acaba, o interesse demonstrado aparece. O que é que a gente está, o que está tendo valor na nossa vida? Ou ainda pessoas que enfrentaram, casais que enfrentaram separação. A pessoa já passa uma situação complicada, aí o que é que ela faz depois? Ela chuta o balde, como se a vida dela não tivesse mais valor. Já lidei com tantos casos assim. Acabou a minha vida, eu pergunto, sua vida é seu casamento? Não que o casamento não tenha valor. Mas o valor que ela se dá. E outros que caem na gandaia. Ou ainda, exemplos de conflito de relacionamento. Você está passando um conflito, uma crise terrível de relacionamento. E aí eu pergunto, o que é que te une com o outro? Qual é o motivo? Eu falei ontem no casamento. Qual é a coluna do casamento? É o dinheiro que a gente tem? É o tempo bom? Ou de fato o compromisso que eu fiz, que eu faço com o outro? Ou ainda você está passando um tempo de perda de ente querido. Eu sei que não é nada fácil, mas eu gostaria de perguntar uma coisa para você, que quem sabe está vivendo essa dor. Seu ente querido, se ele estivesse vivo, ele gostaria que você se entregasse à depressão, que você perdesse a sua fé? Eu duvido. Se foi sua filha, seu pai, seu tio, amigo, você tem que se lembrar, se ele estivesse vivo, ele ia querer que você se erguesse
crescesse na fé, andasse até o fim. Quando a esperança acaba, gente, fica só aquilo que tem interesse no nosso coração. Aparece aquilo que governa o nosso coração, aquilo que tem valor lá dentro. Amém ou não amém?